Olá, gente. Eu fui convidada pela Jennifer para a gente falar um pouquinho para vocês a respeito do SPED fiscal, do projeto SPED, né, que é um projeto bem amplo, tem várias linhas, vários tópicos e a gente vai abordar um pouquinho deles aqui para vocês, tá? O projeto SPED, como eu falei para vocês, é uma coisa bem ampla, ela engloba praticamente todos os impostos que a gente tem aqui no Brasil, né? A legislação brasileira e tributária é uma das mais complexas que a gente tem, tanto é que quando a gente precisa explicar alguma coisa dos nossos impostos para alguém de fora do país, eles têm grande dificuldade, porque a gente tem tantos impostos, né? A gente tem ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, imposto de renda, contribuição social. Para eles é até muito difícil de entender a complexidade de impostos que a gente tem aqui no Brasil, tá bom? Então, o projeto SPED foi uma ideia de unir tanto a União quanto os estados e os municípios. Então as três federações, né, para poder fazer um projeto que unisse todas as informações numa única informação e todo mundo pudesse usufruir dessas informações. Então esse assunto foi muito discutido, ele começou a ser discutido lá em 2003, quando surgiu essa ideia da integração dos municípios, mas realmente ele só foi instituído em 2007, quando realmente começou a circular as orientações e realmente a legislação pertinente ao assunto, né? E sem falar que o projeto foi dedicado principalmente à modernização das informações e a rapidez, né? Com o SPED a gente tem assim, uma rapidez assim, enorme para eles alcançarem as informações que a gente está passando para eles, né? Então a gente vai começar falando um pouquinho de cada SPED, tá? Um pouquinho, bem assim rapidinho, tá? Então a gente tem primeiramente o ECF, tá? O que seria o ECF? O ECF é a escrituração contábil fiscal. Então, para que serve o ECF? No ECF, a pessoa que trabalha com a contabilidade, ela vai passar para o fisco o LALUR. Não sei se vocês já ouviram falar sobre LALUR, né? Vocês estão estudando isso daí. Se não estudaram, ainda vão estudar, vão chegar nesse ponto. Então, no LALUR, a gente tem uma parte A, a parte B. Esse LALUR, antigamente, há muito tempo atrás, ele era entregue, né, em papel, como tudo, antigamente era entregue tudo em papel, depois houve uma modernização, fomos para o disquete, mas mesmo assim não era nada tão digital como é hoje, né? Então agora a gente entrega o LALUR, então, através do ECF. Aí o LALUR a gente entrega uma vez por ano somente, tá? Depois que encerra o ano base, a gente entrega no ano seguinte, tá? Então o ECF a gente entrega o LALUR e na verdade o ECF deu lugar a uma obrigação que a gente já entregava, que chamava DIPJ, tá? Essa DIPJ, né? Para quem é da velha guarda da contabilidade, há muito tempo atrás, ela com certeza vai lembrar do que era uma DIPJ. Então a DIPJ foi extinta e deu lugar ao ECF. Tá? Aí também linkado ao ECF a gente tem o ECD. O ECD é a escrituração contábil digital. Então aqui a gente entrega o LALUR e aqui a gente entrega o razão, o balancete, o diário, que é também uma coisa que vocês, se não viram ainda, vocês vão estar vendo isso. Também agora vai ser tudo digital. Então aqui a gente tem praticamente a parte contábil da empresa entregue nessas duas obrigações.
Depois aqui a gente vai pular esse aqui e vamos para esse de baixo. EFD, ICMS e IPI, que é o que a gente chama de SPED fiscal. O que a gente vai entregar nesse SPED fiscal? Realmente as informações que são do ICMS e são do IPI. Então, praticamente todos os contribuintes que têm apuração de ICMS, têm apuração de IPI, elas têm que entregar essa obrigação, tá? No passado, o SPED, ele começou assim muito devagar, poucos contribuintes, né, entregavam, só que gradativamente essa escala foi aumentando e hoje praticamente, né, todas as empresas precisam entregar o SPED, tá bom? Esse SPED ICMS-IPI geralmente é um SPED bem trabalhoso, é um SPED que tem muitas informações, é um SPED que tem vários blocos, né? Cada bloco ela corresponde a um tipo de informação. Então esse SPED fiscal, que é esse EFD, ele veio para substituir vários livros que antigamente eram feitos na mão. Então, aqui nesse EFD, hoje a gente tem o livro de entradas e saídas, a gente tem o livro de apuração de ICMS, o livro de apuração de IPI, a gente tem o inventário da empresa, tá? A gente tem o CIAP, que é uma coisa também relacionada ao ICMS que a gente se apropria de ativo imobilizado. A gente tem o controle de produção de estoque, que é o famoso bloco K, que é um bloco muito polêmico dentro do SPED fiscal, porque o bloco K, ele diz respeito a muito sobre o produto que a empresa fabrica. Então, teve muita discussão e ainda tem muita discussão sobre a entrega do bloco K, porque tem empresas que teriam que estar revelando quais são os materiais que elas utilizam nesse produto. E tem empresas que, lógico, por conta de sigilo industrial, essas coisas, eles não querem abrir essa parte da empresa para o fisco e sei lá mais para quem que teria contato com essas informações, tá? Essa parte aqui do ICMS, ela é bem diversificada, porque a nossa legislação do ICMS e do IPI também, ela é gigantesca, né? Cada estado tem a sua própria legislação, cada estado tem a sua própria particularidade, então geralmente varia muito algumas informações de um estado para outro. Essa informação aqui a gente tem que apresentar mensalmente, então todo mês eu tenho que fazer uma entrega desse SPED, né? O que mais que a gente pode falar dele? Cada estado, né? A gente falou sobre cada estado, né? E cada também tem setores que elas têm blocos diferentes de outros. Por exemplo, quem é do setor de combustível, geralmente tem um bloco lá específico para ele e tudo mais. Aí eu sugiro vocês a estudarem um pouquinho, a lerem mais um pouquinho sobre cada bloco, sobre cada um apresenta, porque a gama de informações aqui é muito grande e seria legal vocês estarem conhecendo. A gente pode falar um pouquinho do EFD Contribuições, que praticamente é a mesma coisa, quase a mesma base de dados que a gente usa para fazer o ICMS e o IPI, só que agora para o EFD Contribuições a gente vai tratar do PIS e do COFINS. Então as empresas que são do regime lá não cumulativo, elas vão prestar as informações de como elas apuraram o PIS e o COFINS. Então todas as informações de crédito, depois todas as informações de débito, até que chegue no valor a ser apurado, tá? Então é o EFD Contribuições. Depois a gente tem um outro SPED que se chama EFD Reinf. Esse é um pouquinho mais novo do que os outros, tá? Nesse EFD Reinf, a entrega é um pouco diferente dos outros, porque é praticamente tudo online, né? A gente não tem
um programa validador para poder entregar essas informações. Isso daí é uma coisa importante que eu não falei. Cada SPED que você entrega, a Receita disponibiliza um programa validador. Então, quando você tiver um arquivo pronto, você precisa submeter esse arquivo ao validador, tá? Para que serve o validador? Se tiver alguma informação inconsistente, você não vai conseguir entregar o seu SPED enquanto todas as inconsistências não forem solucionadas, tá bom? Aí a gente falando então do REINF, o REINF é praticamente tudo online, né? Aqui a gente vai informar para o fisco quais foram as retenções que a gente teve, dos 11% do INSS sobre os serviços tomados, tá? E também para as empresas que emitem prestação de serviço e fazem a retenção do PIS, do COFINS e da contribuição social, também precisa ser informada nesse SPED. E por último, e não menos importante, a gente tem o E-Social, que provavelmente quem trabalha ou tem contato com recursos humanos vai ouvir falar muito de E-Social. O E-Social, ele tem muito a ver com folha de pagamento, com fundo de garantia, com INSS, com vínculos empregatícios, comunicação de acidente de trabalho. Então, tudo também que era feito via papel ou via programas, cada um diversificados, foi aqui englobado no E-Social. Então, também é um programa relativamente novo, né, assim, vamos dizer, mas também que tem a sua grande importância, tá? Cabe falar que qualquer uma desses SPEDs que você não entregue no prazo, com certeza você vai sofrer uma multa, né? Cada SPED tem uma multa regulamentadora. Então, e além de você sofrer multa pela não entrega, você também pode sofrer uma multa por informações inconsistentes. Vamos supor que você queira burlar alguma coisa ou sonegar alguma coisa e entregar o seu SPED, mas omitir informações ou colocar informações de formas erradas, você também será multado por isso. Cabe a gente falar também que cada SPED tem um layout específico, cada SPED, né, tem o seu validador, a gente já falou, né? Cada empresa tem a sua ferramenta de entregar o seu SPED, né? Tem alguns, é claro que tem uma ferramenta melhor do que outra, então vai conseguir atingir o seu objetivo com mais facilidade. E tem outras que não, que mesmo assim a gente ainda tem que fazer alguns ajustes. Aliás, né, às vezes vários ajustes manuais, tá? A sugestão que eu queria deixar para vocês é consulte o site da Receita Federal, tá? Lá você vai encontrar uma página somente sobre SPED, tá? Você pode ler lá tudo que é relacionado ao SPED, tem perguntas e respostas bem interessante. Você pode ir lá olhar, tem as dúvidas das pessoas que realmente utilizam, tá? Tem vários cursos também que você pode fazer, né? Tem cursos online, tem cursos presenciais muito bons, que você pode conhecer cada um desse SPED. Hoje o mercado, ele precisa realmente de pessoas que conheçam essas ferramentas, porque às vezes não é fácil você entregar um SPED, precisa ter um pouquinho de conhecimento em arquivos TXTs, são arquivos grandes com valores divididos em types, que a gente chama, né? Cada type é uma informação diferente e precisa ter um certo olhar criterioso aí para poder entender esses TXTs. Então, quem se especializa nessas funcionalidades aí, ela acaba saindo já na frente no mercado de trabalho. E mais do que fazer cursos, né, tudo que a gente aprende, principalmente na área contábil, na área fiscal, né, a gente aprende praticando, tá? Então, quem tiver a oportunidade de poder ver e praticar, fazer, né, nada mais do que a gente fazendo para a gente poder aprender de fato, tá bom?
Então, as dificuldades é realmente na palavrinha mágica que você usou, que é a implantação. A implantação de qualquer coisa, de qualquer sistema, geralmente é muito trabalhosa, é lenta, requer testes, geralmente não funciona da primeira vez. E isso aconteceu também com o SPED, né? Todas as empresas tiveram que se adaptar. E hoje já não, hoje acho que já está todo mundo já ambientado, já está bem acostumado com o SPED, né? E então hoje acho que não temos mais assim tanto problema. A única dificuldade é assim, ele é mutante, né? Geralmente ele altera alguma coisa, ele coloca alguma coisa nova, de repente ele vê lá, eu vejo chances e nessa informação específica, vamos solicitar. Aí sim, aí é criados campos novos, aí sim, aí voltamos de novo àquela etapa lá da implantação. Aí tem que estudar, tem que melhorar o layout, tem que ver se essa informação sai ou não do seu programa que você usa na sua empresa. Se não sai, a gente tem que dar um jeito de criar essa informação de alguma forma. Então, geralmente, assim, a implantação depois os ajustes é que sim dão trabalho. E você perguntou dos benefícios, né? Os benefícios, assim, hoje você está sendo mais monitorado, né? É lógico que a Receita Federal ela tem as informações com mais agilidade. Então, assim, você tem que andar mais na linha, né? Não dá para fazer coisas que você saberia que não poderia fazer. Então, você é policiado. E a vantagem de você ser policiado é que você faz as coisas certinho, né? Que seria o correto para todas as empresas. A gente sabe que tem empresas que, infelizmente, ainda tentam, né, sonegar imposto, né? Criam aí algumas maneiras de fazer isso, mas depois de todo esse SPED e tudo mais, ficou mais difícil. Então, eu acho que isso daí, as empresas estão mais corretas com o SPED. E com relação aos documentos físicos que eram entregues antes? E agora, qual que é essa diferença? Então, existia aí uma lenda que dizia que depois que fosse implementado o SPED não haveria mais papel. Isso daí, no meu ver, não funcionou muito não, porque um caminhão para circular aí com uma nota fiscal eletrônica, ainda ele tem que circular com papel. Tem empresas que, é lógico, que acabam abolindo um pouco o papel dentro da empresa, né? Nas áreas, né? Tudo escaneado, tudo colocado em rede. Mas assim, a papelada ainda existe. Quem trabalha em contabilidade, em fiscal, é muito papel, né, gente? É muito papel. Sim, temos uma etapa bem importante aqui. Para você poder entregar qualquer obrigação fiscal, não só o SPED, qualquer obrigação fiscal que você vai entregar para qualquer órgão público, seja do Estado, seja da União ou do município, você precisa ter uma assinatura digital. A assinatura digital, ela vai comprovar que quem realmente está entregando as informações é realmente quem precisa estar entregando as informações. Quer dizer, eu vou atestar que eu estou assinando essas informações e que elas são verídicas. Então, a partir do momento que eu assino essa informação, depois eu não tenho mais como voltar atrás. Dizer que a informação está errada, porque no momento eu faço a assinatura. Então, a assinatura é realmente para evitar que uma outra empresa ela entregue coisas no meu nome que não seja realmente a empresa que está entregando as informações. É por isso que existe a assinatura digital. E além da assinatura digital, ela também precisa ter um contador responsável. Por exemplo, uma empresa sozinha, ela não consegue entregar as informações se ela não falar também quem é o contador responsável por essas informações, responsável pela assinatura digital do balanço, dos balancetes, e também com o CRC ativo e tudo mais. Então isso daí é muito importante. Sim, com certeza, porque assim, na verdade, a nossa área contábil e fiscal, ela é ampla,
praticamente todos os setores precisam dessas pessoas especializadas nessa área, tá? É difícil você encontrar um profissional assim realmente competente, que saiba um pouquinho de tudo, não que saiba tudo, porque eu acho que nesse nosso meio é praticamente impossível você saber tudo, né? E ainda mais quando você trabalha, por exemplo, numa indústria que praticamente fabrica um produto só, dois, você acaba muito ficando voltada para esses tipos de produtos. Quem, por exemplo, trabalha num escritório de contabilidade, né? Que eu trabalhei 20 anos em escritório de contabilidade. Você é uma escola, porque você aprende um pouco de tudo, né? De todas as áreas, de empresas diferentes. Cada empresa tem um problema diferente, uma dificuldade diferente, então você aprende muito. Mas esse campo de atuação financeiro, fiscal, contábil, todas as empresas precisam. E com relação ao SPED também, né, não é fácil fazer um SPED. Assim, a pessoa que não tenha um pouco de conhecimento de tudo, né, você tem que conhecer um pouquinho de tudo. Você tem que conhecer os impostos, você tem que conhecer os documentos fiscais, você tem que ser até um pouquinho de TI. Porque se você não tiver ali uma percepção dos arquivos que você está gerando do seu programa, você não consegue entregar um SPED. E tem a questão da validação dos dados, você tem que saber interpretar as validações dos dados, você tem que saber o que você pode incluir, o que você pode excluir. Então, pessoas no mercado de trabalho que realmente saibam exatamente fazer e fazer com competência, porque você fazer e entregar para você não gerar uma multa é um assunto. Você fazer um arquivo muito bem elaborado, muito bem conferido, amarrado, quer dizer, se cercando de qualquer problema que você tenha fiscal ou de alguma penalidade que você sofra, é diferente. Então, essas pessoas, sim, elas estão muito valorizadas no mercado de trabalho. Acho que vale a pena. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem falar com a Jennifer. Se eu puder esclarecer, a gente esclarece. E a gente agradece vocês.